Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. O tecladista nem levanta, já fica comigo, né? Glória a Deus. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Se você trouxe Bíblia, você abre aí para lermos juntos, se não, aqui no telão vai estar o texto. A palavra do Senhor diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, e eles suplicavam-lhe que tocasse nele. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois ele cuspiu nos olhos do homem e colocou as suas mãos sobre ele. E Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou que ele fosse para casa dizendo: Olha, não entra no povoado. Amém? Que texto interessante, primeiramente, esse que nós acabamos de ler. Na verdade, dentro das dinâmicas dos milagres de Jesus, se lermos esse momento de Jesus com esse cego de forma isolada de todo o contexto do capítulo, às vezes o nosso coração pode ficar até em dúvidas, sem saber o porquê que Jesus agiu desta forma, ou porquê que o milagre não aconteceu instantaneamente, como todas as outras vezes que acontecia quando Jesus orava e colocava as mãos sobre as pessoas que estavam enfermas. Esse texto mostra primeiramente o coração de uma multidão que se compadeceu com alguém que estava limitado fisicamente de enxergar. Aquela multidão que seguia Jesus viu aquele homem cego que ali estava próximo a ele. Também aquela multidão entendia que aquele Jesus que estava passando ali era o único que tinha o poder para fazer algo diferente na vida daquele homem. Por isso que eles se reúnem e pegam aquele homem cego e levam ele até Jesus. O propósito era que Jesus apenas tocasse nele. Era que Jesus colocasse as suas mãos sobre aquele homem, porque eles sabiam que apenas com um simples toque de Jesus, a vida dele poderia ser transformada. E essa multidão reunida, elas levam aquele homem até Jesus. Acredito eu que, como qualquer um de nós, se lá estivéssemos, iríamos querer ver, assim como aconteceu outras vezes, Jesus colocando e o milagre ali acontecendo no meio de todo mundo. Mas algo diferente acontece. Jesus pega aquele homem pela mão e leva ele para fora da cidade. Jesus sai do meio daquele contexto onde ele estava e arrasta aquele homem para fora da cidade, para lá então iniciar um processo com ele e com os discípulos que acompanhavam a Jesus. Eu acho lindo na dinâmica de Jesus é que tudo que ele faz, tudo que ele realizou, ele faz de forma didática. Jesus, ele realiza a sua jornada durante a sua caminhada aqui na terra, mas todas as suas ações têm o intuito de ensinar as pessoas a respeito do Deus Pai Todo-Poderoso e da maravilhosa notícia da chegada do reino de Deus. Jesus não faz nada de forma aleatória, ou pensando apenas em si mesmo, ou pensando apenas na pessoa específica que ele está ministrando. O que Jesus faz, ele faz para que a glória de Deus seja revelada.
Ele faz também para que a vida das pessoas sejam abençoadas, mas também Ele faz com que todos aqueles que estão ao redor aprendam e conheçam da sua bondade e do seu amor. Isso quer dizer que ainda que nas nossas vidas estejam acontecendo coisas que a gente não compreenda, talvez isso que está acontecendo não diz respeito a você. Talvez diz respeito a uma pessoa que mora e vizinho a você. Talvez diz respeito a uma pessoa que está no seu trabalho. Alguém que lá na frente você vai pegar um Uber ou uma carona com ela, e aquilo que estava acontecendo vai servir de testemunho e de maneira para que aquela vida então seja abençoada ou ensinada. Aí talvez você diga: ah, mas é covardia, porque a gente nem pediu, né, para que a gente fosse usado aí como exemplo para a vida daquela pessoa que está ao nosso redor. Por que esse estreito que eu estou passando, por que essa dificuldade que eu estou passando está acontecendo na minha vida? Tem que ser para ajudar alguém. Como eu disse, não é simplesmente para ensinar alguém ou para mostrar para alguém. Diz respeito a tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. As nossas vidas estão envolvidas em uma grande obra, meus irmãos, que não diz respeito à Lagoinha no centro, que não diz respeito a esse culto agora de manhã, que diz respeito a Natal, ou que diz respeito ao Nordeste ou ao Brasil. Não, aquilo que Deus está fazendo, Ele está realizando em todo o mundo. Aquilo que acontece aqui esta manhã pode ser algo tão poderoso e tão influente que vai fazer com que nações sejam impactadas com o que aconteçam aqui essa manhã. Porque aquilo que Deus faz de forma coletiva e de forma extraordinária. E aqui nesse texto que nós lemos, é disso que está sendo demonstrado. Se você voltar para os primeiros capítulos, os primeiros versículos desse capítulo, você vai encontrar Jesus fazendo ali a segunda multiplicação dos pães, um milagre extraordinário. Em seguida ele sai com os seus discípulos, e vem ali fariseus que tentam ali o tempo todo querer provar a Jesus ou pegar a Jesus em alguma coisa, pedindo a ele até sinais, que na verdade esses sinais que eles pediam não era para que eles comprovassem a fé que eles estavam tendo em seu coração. Na verdade eles queriam alguma coisa para pegar Jesus e acusá-lo sobre algo, para prendê-lo ou para parar aquela obra que Jesus estava realizando. E aí, com os seus discípulos em toda essa caminhada, eles se pegam em um momento que eles vão procurar o que eles têm de alimento, e eles tinham esquecido de trazer a comida. Eles só estavam com um pãozinho lá. E a discussão que eles entraram ali era a respeito do alimento. A gente não tem comida, a gente não tem o que comer, a gente não tem... Tem muita gente aqui, a gente só tem um pão, como é que vai ser? E eles estavam nesse debate, nessa discussão. E foi nesse momento que Jesus olha para eles e pergunta para eles: o que é que vocês estão aí discutindo? Qual é o problema aí dessa discussão e desse problema todo que vocês estão levantando? E aí eles falam: olha, nós não temos comida, nós temos aqui apenas um pão. Jesus disse: por acaso vocês não estão conseguindo enxergar? Vocês estão cegos? Há pouco eu fiz um grande milagre e alimentei uma multidão de pessoas com praticamente nada. Será que vocês ainda não compreenderam que estão andando com uma pessoa que faz com que a provisão seja presente e real na vida de todo aquele que crê? Os discípulos, mesmo andando e enxergando com os olhos naturais os milagres e as maravilhas que Jesus estava realizando, a sua mente e o seu coração não estava conseguindo alcançar. A verdade é o entendimento de que aquele que estava ao lado deles, aquele com quem eles estavam andando todos os dias, poderia fazer todas as coisas acontecer. Independente
independente do que os olhos estivessem vendo, independente do que as pessoas estivessem falando, a palavra de Deus poderia trazer à existência aquilo que os nossos olhos não veem. Por isso que Jesus faz essa dinâmica com esse homem cego aqui em Betsaida. Porque ele queria não apenas abençoar a vida do cego, trazendo a visão para ele, mas também queria aproveitar esse momento e ensinar aos discípulos. Por isso que ele é pego e leva para fora da cidade. Por isso que lá fora ele faz todo um processo na vida desse homem. Primeiro, cuspindo nos olhos do cara. Imagina só, irmão, vem aqui, está com problema no olho, chega aqui, no olho do cara. No mínimo é diferente, sim ou não? No mínimo é diferente. Jesus já começa o processo de uma forma completamente confusa aos olhos de todos que ali estavam. Ele começa colocando saliva nos olhos daquele homem, passa suas mãos sobre ele, e em seguida ele pergunta para aquele homem: e aí, você está enxergando? O que é que você está vendo? E o homem então ele tenta olhar para um lado, para o outro, e o texto que nós lemos diz que ele diz: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Em outras palavras, ele estava dizendo: Jesus, eu estou vendo parcialmente, eu estou vendo pessoas, mas essas pessoas são vultos, são como árvores, eu não consigo enxergá-las com perfeição. E Jesus novamente coloca as suas mãos sobre ele. E aí sim, deste segundo momento, deste segundo imposição de mãos, aquele homem começa a enxergar claramente. Na segunda vez ele começa a enxergar tudo de forma muito clara e patente diante dele. E eu fico pensando, os discípulos que estavam ali ao lado, vendo todo aquele processo acontecer, pensando e dizendo: rapaz, Jesus está falando é para a gente. Jesus está fazendo um milagre na vida do camarada, mas na verdade o que Jesus está querendo transmitir é uma mensagem aos nossos corações, porque nós estamos andando com Ele, mas não estamos crendo naquilo que Ele pode fazer. Nós estamos andando com Ele, mas estamos confiantes naquilo que nós temos em nossas mãos. Nós estamos confiantes naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas a palavra do Senhor diz que a fé é quando nós cremos, quando os nossos olhos não estão enxergando. Quando nas nossas mãos não está, mas a palavra está dizendo: tome posse dela, porque isso já é seu. A verdade não está naquilo que os nossos olhos enxergam, mas naquilo que a palavra de Deus revela aos nossos corações. E aí sim, como nós nos movemos diante desta palavra que é ministrada, diante desta palavra que é revelada, isso sim gera ações que agradam o coração de Deus. Nada que você tem, meus irmãos, nada do que nós tenhamos em nossas mãos, ou nada do que nós possamos fazer aos olhos humanos, vai agradar ao coração de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, porque tudo aquilo que nós temos, é porque Deus permite que isso exista. Porque Jesus disse lá em João no capítulo 15 que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada do que foi feito poderá ser feito se não for através da palavra de Deus. Então as suas obras não irá impressionar o coração de Deus, não irá de forma alguma. Tudo que você construir, tudo que você fazer, tudo que você realizar, nada disso vai fazer com que Deus fique impressionado. Mas aquilo que você crê, aquilo que você fizer se movendo debaixo de uma palavra de Deus, isso sim vai alegrar o coração do Senhor.
porque isso é uma manifestação de uma fé, de uma crença verdadeira em um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu e você podemos fazer muitas coisas, meus irmãos. Acredite, cada um que tem aqui tem um dom e um talento diferente. Cada um aqui tem capacidades e valências completamente diferentes umas das outras. Mas isso de nada vale se não tiver a ação graciosa do Espírito Santo de Deus. Ele sim faz com que todas as coisas sejam para a honra e para a glória do nome dele. Aí sim, aquilo que nós fazemos, que para os olhos dos homens pode ser algo pequeno, para os olhos de Deus pode estar fazendo com que uma grande festa no céu esteja acontecendo. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você conquistar nações, povos, você fazer coisas extraordinárias para o mundo todo? De que adianta você ter milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais, mas se o Senhor não lhe conhece? Todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe segue, todo mundo lhe dá like, mas Jesus não lhe conhece, Jesus não lhe segue e Jesus não dá like. Sabe por quê? Porque não se move em fé. Porque não se move em uma dimensão onde a palavra dele é a primazia, é o combustível para as nossas ações. E para isso é necessário que tenhamos um coração humilde, um coração disposto a reconhecer que a nossa visão ela é limitada. Porque aos nossos olhos, meus irmãos, as coisas elas são como a nossa carne consegue enxergar. Por isso que você encontra muitas pessoas que não conseguem ver nada de bom em nada que acontece. Você conhece alguém assim? Que tudo a pessoa só vê o negativo. É ruim andar com essas pessoas, porque tudo que você vai fazer não vai dar certo. Todo projeto que você traz, a palavra é não vai funcionar. É ruim você andar com pessoas negativas, que sempre com o que está acontecendo, com aquilo que está sendo realizado, ele está sempre enxergando o lado ruim da coisa. Isso é fruto da nossa natureza caída. Lá em Números, no capítulo 13, nós encontramos ali uma palavra do Senhor que diz assim: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Nós vimos gigantes, mas eles eram gigantes aos nossos próprios olhos. Parecíamos gafanhotos, e assim também nós parecíamos aos olhos deles. Olha como o texto é interessante. Ele faz uma revelação de duas visões. Ele faz a revelação da visão daqueles homens que com Josué e Caleb entraram para espiar a terra, e eles viram aqueles gigantes, e os gigantes estavam olhando para os gigantes e dizendo: nós somos gafanhotos. A terra é boa, show. Os frutos são maravilhosos, são deliciosos, são extraordinários. Em nenhuma outra terra, na face da terra, se viu frutos tão maravilhosos como esse. Mas aqui não dá pra gente, só tem gigantes e a gente é como gafanhotos. Mas a palavra que Deus trazia não era que eles eram gafanhotos. A palavra de Deus dizia: olhem, entrem naquela terra, matem todos que ali houverem e tomem aquela terra, porque eu estou dando a vocês por herança. Aquela será uma terra que mana leite e mel. Lá eu farei vocês prosperarem, lá eu farei esse povo crescer. Lá as nações olharão para vocês e reconhecerão que eu sou Deus, que faço todas as coisas acontecerem. Jesus não
não estava dizendo, olha, vejam lá quem é grande, ou veja se dá para fazer, ou veja se é possível fazer. Jesus estava dizendo, vão lá e tome posse daquilo que eu estou dando. Mas os olhos, a visão limitada, estava dizendo, a gente não consegue, porque aqui só tem gigantes. Essa visão limitada, que só consegue enxergar esses problemas que estão à sua frente, faz com que a gente deixe de contemplar a grandeza e a maravilha de Deus que Ele está preparando para as nossas vidas. Eu sempre lembro de um dia que nós estávamos construindo o telhado lá da nossa base missionária, e quem estava fazendo a instalação das telhas éramos eu e alguns amigos nossos que estávamos lá. A gente nunca tinha instalado telha. Eu digo, mas vamos lá, Deus vai nos ajudar a montar essas telhas. E a gente começou e tal, e começamos a colocar as telhas e foi puxando. Só que quando chegou da metade para frente, aí o negócio entortou. Parece que o espaço tinha diminuído. E a gente parou naquele momento e coçava e tentava, puxava para cá, puxava a telha para lá, ajeitava para um lado, ajeitava para o outro, regulava, passava linha, puxava prumo, tentava fazer de todo jeito e nada funcionava. Aí eu disse, pessoal, vamos descer todo mundo. E a gente desceu todos lá do telhado, fomos lá para baixo, sentamos lá embaixo. Eu disse, olha, nós já tentamos de tudo que é a nossa capacidade. Nada nós conseguimos fazer. Agora nós vamos nos render e reconhecer que nós não temos capacidade para fazer. Mas também não vamos parar por aqui, porque não sabemos fazer. Vamos falar com aquele que pode fazer todas as coisas acontecer. E ali nós demos as mãos e começamos a orar. Deus, nós reconhecemos que nós não sabemos fazer. Nós reconhecemos, Senhor, que não temos a capacidade intelectual ou prática para fazer com que esse telhado fique da forma como ele deve ficar. Mas o Senhor ensinou lá no deserto o seu povo a construir um tabernáculo que era milimetricamente perfeita, através de pessoas que nunca tinham construído nada, mas o teu Espírito Santo os capacitou. Nos capacita, Jesus, para concluirmos esta obra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Aí pessoal, amém. Eu digo, agora vamos subir o telhado que Deus vai nos ajudar. Nós levamos da parte da manhã até umas 3 horas da tarde para fazer até a metade aonde o negócio travou. Mas de 3 horas da tarde até 5 horas da tarde nós fizemos todos os outros 50% de forma perfeita para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nesta obra não há mérito nosso, o mérito é para o Espírito Santo de Deus. O ensinamento não é dizendo que nós somos invocados ou bons e sabemos fazer, mas é que o Senhor pode dar sabedoria e entendimento a todo aquele que busca. Não importa a forma como as coisas estejam ordenadas diante de você, creia e peça ao Senhor. Ele te dá sabedoria, meu irmão, minha irmã, para fazer com que as coisas aconteçam. Ele vai guiá-los. Quando nós nos humilhamos diante do trono da graça de Deus e dizemos, Senhor, nós não somos capazes de fazer isso, dá-nos sabedoria, Senhor, para que a gente faça. A Bíblia diz que Ele não passa em rosto. Sabe o que é isso? Ele não vai olhar para você e vai dizer assim, tu é burrinho, viu? Eu vou te ensinar, mas, né? Que às vezes a gente age assim, né? Às vezes alguém está querendo fazer alguma coisa e não sabe fazer e pede ajuda. Rapaz, eu vou lhe ensinar, mas só pela minha misericórdia, né? Deus não passa em rosto quando Ele derrama sabedoria sobre aqueles que o buscam. Porque Ele sabe que quando Ele derrama sabedoria sobre as nossas vidas, para que algo que nós não temos capacidade de fazer seja feita, Ele sabe que quem olhar para aquilo vai dizer, rapaz, só Deus tem poder para fazer aquilo acontecer.
Senhor estava ensinando um processo para os seus discípulos. Estava mostrando para eles que não devemos olhar para o tamanho dos problemas ou das coisas que estão ao nosso redor, mas nós devemos estar com os nossos olhos fitos na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Eu sempre digo que os dias são maus, mas a palavra de Deus diz que o nosso Senhor, Ele é bom. Isso quer dizer que não importa o que os nossos olhos estejam vendo sobre a face da terra acontecer, Deus continua sendo bom e misericordioso sobre toda a humanidade. Ele continua com o seu trono disponível para todos que por fé desejam avançar. E quanto mais nós avançamos, meus irmãos, nós começamos a ter os nossos olhos da fé transformados. Aquele homem cego, o primeiro passo foi ter ali uma visão turva. Isso acontece também conosco. Às vezes a gente sai vence aquela fase de ver tudo ruim, ver tudo que não vai dar certo. Mas também às vezes nós podemos vacilar na fé. Às vezes nós estamos até numa dinâmica poderosa naquilo que Deus nos conduziu para fazer, ministerialmente, familiarmente, secularmente, as coisas estão acontecendo assim como Deus tinha dito que iria acontecer. As coisas estão fluindo, mas aí de repente algo acontece. De repente uma situação muda de lugar. Às vezes nós fazemos uma oração, irmãos. Às vezes a gente ora ao Senhor esperando uma coisa e outra coisa acontece. Já aconteceu com vocês, sim ou não? Às vezes a gente busca ao Senhor. Eu digo muito lá na nossa escola de missões, quando a gente fala para os missionários dizendo: olha, quem começa a orar, o negócio vai começar a estreitar. Não é porque as coisas vão começar a dar errado quando a gente começar a orar, mas é porque Deus vai começar a revelar a vontade dEle para as nossas vidas. E aí muitas vezes a vontade dEle vai se chocar com a minha vontade, com a sua vontade. Às vezes a gente vai orar e vai dizer: Senhor, isso aqui deve ser dessa forma. E o Senhor vai dizer: não vai ser dessa forma. Se a nossa visão não estiver alicerçada em fé em Deus, nós vamos começar a ver as coisas e vamos começar a duvidar. Quem lembra de Pedro quando disse para Jesus: Jesus, se és tu, manda que eu vá até aí. E Jesus disse: venha então. E ele começou a andar sobre as águas. Mas em meio aos passos que ele dava, ele começou a ver aquilo que estava acontecendo ao seu redor, as ondas altas, aquilo ameaçando ali a sua vida, e ele começa a afundar. Mas alguns passos atrás, ele estava andando igualmente a Jesus sobre as águas. Mas a sua visão em algum momento começou a mudar o foco, começou a ficar embaçado aquela palavra que Deus havia dado. Sempre vai ter alguém que vai chegar para você e vai dizer assim: ore mais um pouquinho para ver se isso é de Deus. Porque aquilo que Deus falou anteriormente, você está fazendo fielmente, mas as coisas estão meio travadas. Aí vai ter alguém que vai chegar e vai dizer assim: rapaz, ore bem para saber se era Deus mesmo. A palavra de dúvida sempre vai chegar para querer fazer turva a nossa visão de fé. Na missão isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente tenta fazer coisas, mas o inimigo está trabalhando para querer impedir que aquelas coisas aconteçam.
As coisas do mundo, o sistema também ele está resistindo àquilo que Deus está fazendo. E a nossa própria carne também está trabalhando para se opor ao Espírito de Deus que opera em nós. Ou seja, muitas coisas vão querer lhe convencer de que você deve parar porque algo está difícil ou porque algo não está dando certo. Mas eu uso sempre uma palavra sertaneja, raiz, realmente, quando essas situações acontecem. Eu sempre digo assim: trinca os dentes, murcha as orelhas, igual um jumento bruto, e não pare, continue fiel àquilo que Deus lhe mostrou. Agora, se o Espírito de Deus disser: opa, vamos parar e vamos mudar a rota, aí nós devemos obedecer. Mas até lá, meus irmãos, não pode haver espaço para dúvidas, não pode haver espaço para uma visão turva, não pode haver espaço para não crermos naquilo que Deus falou. Devemos nos pegar firmemente na sua palavra e seguirmos, porque no final a glória será para o nome do Senhor. Não desista. Os planos de Deus para a sua vida não mudaram. Eles continuam firmes e imutáveis. Eles não variarão por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. Deus faz com que todas as coisas que Ele falou aconteçam para a honra e para a glória do nome dEle. Mas nós precisamos desejar isso. Precisamos entrar dentro desse processo. Paulo recebeu uma palavra, e a palavra dizia: vá para os povos não alcançados. A única coisa que fazia com que ele parasse era a voz do Espírito Santo de Deus. Ele tentou por várias vezes ir para a Ásia, mas ele foi impedido. Ele tentava, mas ele era impedido de ir, e ele parou e foi orar para entender o que estava acontecendo, mas com um propósito firme: eu não vou sair da direção que Deus me deu. E naquele momento o Espírito Santo revela a ele um outro povo não alcançado e diz: olha, é lá que eu quero que nesse momento você esteja. Talvez outro teria dito: ah não, Deus não está querendo que esse negócio aqui, né? É muita cadeia, é muita prisão, é muito chicote, é muita oposição para que a gente vá aos povos que ainda não conhecem a Jesus. É muita resistência no trabalho, não deixa falar de Jesus, na escola não deixa falar de Jesus, na faculdade não pode falar de Jesus. Tudo se levanta para querer parar a igreja do Senhor que anda debaixo de uma palavra. Mas nós devemos permanecer firmes na palavra que Deus nos deu. Porque aí, quando nós entrarmos nesta visão clara, nessa visão ampla, com entendimento claro, sem dúvida no nosso coração, nós podemos olhar firmemente para Jesus e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele nós vamos encontrar, meus irmãos, a força que precisamos ter para fazer com que aquilo que Ele prometeu aconteça. Não vai ser em nada que as suas mãos possam fazer ou realizar. Não é algo que você vai tomar ou algo que você vai aprender que essa força vai chegar na sua vida. É apenas um alicerce firme em Jesus, que vai fazer com que a gente permaneça naquilo que Deus nos prometeu. Amém? Você pode ficar de pé. O tecladista vai beber água. Derramou água no teclado e foi, glória a Deus. Queridos, olhando firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas.
Talvez esta manhã você chegou aqui hoje sem entender muitas coisas, muitos processos que estão acontecendo na sua vida. Mas eu quero convidar você hoje para que nós oremos ao Senhor, para que Ele traga ao nosso coração a clareza que nós precisamos, para que aqueles processos que estamos vivendo, que nós estamos entrando, que nós estamos prestes a entrar, amanhã talvez seja o dia que você vai começar aquilo que Deus te prometeu que iria fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer que com os olhos claros da fé, você verá tudo isso acontecer. Feche seus olhos, Deus. A tua palavra, ela é fiel, Senhor. Ela é verdadeira, Pai, quando aos nossos corações revela que tudo é possível àquele que crê. Que não há impossível para ti, Senhor. Que em ti nós podemos fazer todas as coisas para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Muitos aqui estão, Senhor, esta manhã, Pai, com os seus corações ardendo, desejando, Pai, entender, sentirem, Deus, o teu Espírito Santo movê-los para o caminho certo, porque muitos são os caminhos que são colocados diante de nós. Muitas são as propostas, Senhor, que chegam à nossa mesa todos os dias, que tentam, Senhor, nos conduzir, que tentam nos mostrar que o melhor caminho é esse, ou o melhor caminho é aquele. Mas, Pai, nós queremos que o nosso coração esteja firme no teu caminho. Por isso, Senhor, esta manhã nós queremos, Deus, entregar as nossas vidas em tuas mãos. Os nossos caminhos, Senhor, sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que quando os nossos pés quiserem vacilar, uma voz por trás de nós nos guiará para que não nos desviemos do teu caminho. Deus, essa voz é o Espírito Santo de Deus. É Ele, Senhor, que traz a palavra certa. É Ele que tira a dúvida do seu coração esta manhã, que coloca um selo, Senhor, um selo sobre a dúvida, encerrando ela por completo, Senhor, esta manhã, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam entregues diante do teu altar, porque os projetos que estão diante de nós, não temos capacidade alguma de realizá-los, de fazê-los, Senhor, mas somente o Senhor pode transformar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Salva o coração daqueles que chegaram aqui esta manhã buscando, Senhor, uma resposta para o seu coração. Não é resposta, Senhor, para coisas físicas, mas é uma resposta para a alma. É uma resposta para um coração angustiado, para um coração que não dormiu a noite inteira e agora pela manhã veio até aqui porque acredita que nesse lugar, porque ele acredita que nesse lugar palavras de vida eterna pode transformar os seus corações.